de missões, como eu já disse, coordenadora de toda a área de evangelização com crianças da nossa Junta de Missões Nacionais. E o privilégio é nosso de tê-la como membro em nossa igreja e ouvi-la nesta manhã, domingo em que celebramos oficialmente na nossa convenção o Dia da Criança Batista, porque é o domingo mais próximo do Dia das Crianças. Então nós queremos celebrar isso, colocando as nossas crianças diante do altar do Senhor. Bom dia, igreja. Olha, eu gosto de chegar aqui e ver vocês animadinhos, então vou dar uma nova chance, tá? Bom dia, igreja. Bom dia. Isso, assim eu me sinto em casa. É bom voltar para casa, é bom estar aqui. É nessa igreja que eu me sinto membro, sendo parte do corpo. E eu e meu esposo, a gente viaja bastante pelo Brasil e a gente quase não vem aqui, à igreja, mas somos membros dessa igreja. E acompanhamos a rotina da Igreja do Meio pela internet, sempre quando a gente pode, a gente está aqui participando. Nosso trabalho em missões nacionais, ele se concentra em 3 áreas principais: a mobilização, a capacitação e a evangelização de crianças. Na parte de mobilização, a gente escreve matérias para os órgãos da denominação e visita as igrejas, falando sobre a necessidade e a urgência da gente olhar para a realidade das crianças. Na capacitação, a gente promove congressos, seminários e também produz material de capacitação de líderes. Esse ano de 2016, nós começamos o ano com 40 congressos agendados. Então, se o ano tem 52 semanas, você imagina, a gente passa 40 semanas do ano viajando pelo Brasil afora, capacitando líderes, trabalhando muito. E também nessa parte de capacitação, a gente produz alguns materiais importantes para a denominação nessa área de crianças. No começo do ano, a gente produziu um livro que foi publicado pela Convenção Batista Brasileira para a liderança de evangelização de crianças. Produzimos o material da campanha de missões nacionais que está circulando nas igrejas, o material da área de crianças. Então, a gente produz esse material. E um outro livro que está saindo agora, vai ser publicado na terça-feira, lá em Guarapari, no Congresso. Era nosso desejo, viu, pastor? A gente tinha no coração, meu marido e eu, da gente trazer hoje os livros e entregar para cada criança que estivesse aqui na igreja. Mas a gráfica fez uma pegadinha com a gente, não entregou o material na sexta-feira, então a gente não pôde trazê-lo hoje pela manhã, mas fica aí, quando a gente puder, a gente vai trazer para as crianças aqui da nossa igreja um presente de missões nacionais. Não é nosso, né? Porque a gente escreve, mas os direitos são todos de missões nacionais. Então, é para o uso de missões nacionais e todo o dinheiro arrecadado é investido nos projetos de criança. E também a gente trabalha na evangelização, que são os projetos missionários desenvolvidos com as crianças. Esse ano estivemos em Manaus, no Amazonas, Rio Branco, no Acre, Piracicaba, interior de São Paulo. Essa semana, em São Marcos, no Rio Grande do Sul, e em São Gonçalo, aqui pertinho da gente. Hoje, enquanto a gente está aqui falando a vocês na igreja, as equipes estão conosco trabalhando, encerrando o projeto missionário que aconteceu ao longo da semana toda, e depois a gente vai mostrar para vocês algumas fotos. Tudo isso porque nós temos entendido algumas coisas fundamentais a respeito da importância de multiplicar o amor de Deus entre as crianças. E nessa manhã, à luz do livro de Neemias, no capítulo 1, eu quero trazer para você 4 atitudes para multiplicar o amor de Deus entre as crianças. Eu não sei porque que eu gosto dos 4 pontos. Eu não fui assim uma aluna exemplar igual o pastor Purinho, do Jerry Key, né? O Jerry Key ensinou pra gente no seminário, lá no Iber, que a gente tinha que fazer um sermão de 3 pontos. Mas eu sempre vou achando mais coisas e nunca dá só 3, sempre dá mais. Dá 4, 5, 6, mas eu vou ficar só nos 4 para não entrar no segundo culto afora. Mas eu quero que a gente reflita sobre 4 atitudes fundamentais para a gente multiplicar o amor de Deus entre as crianças. As crianças do Brasil, as crianças da minha casa, da sua casa, da nossa cidade, no prédio onde a gente mora, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos. Como a gente pode fazer para alcançar as crianças sírias, as crianças árabes, as crianças que estão no mundo precisando tanto conhecer a graça de Jesus? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, versículos de 1 a 11. E eu quero então compartilhar com vocês, pedir que vocês me ajudem aí na projeção, porque o texto está aí também, os pontos. Palavra de Neemias, filho de Acalias.
no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então disse eu: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O livro de Neemias foi escolhido por Missões Nacionais para ser a base bíblica e teológica de toda essa campanha missionária. E não é à toa, porque nos tempos de Neemias a situação do povo era uma situação bastante conturbada. E quando a gente pensa na realidade atual, nós precisamos olhar e pensar nessas 4 atitudes que nós precisamos ter enquanto gente, povo de Deus. Neemias era do povo de Deus. E a primeira atitude é visão da realidade atual que nós estamos vivendo. Neemias, ele ouve notícias de como estava Jerusalém. Ele também estava cativo, estava lá trabalhando na casa do rei, ele era copeiro do rei, mas a sua situação diante da situação dos outros, dos seus conterrâneos, era até uma situação melhorzinha, porque ser copeiro do rei era uma situação um pouco melhor do que a dos demais do povo. Era também difícil porque ele não era livre, ele também estava em cativeiro. Mas o certo é que ele ouve as histórias do que estava acontecendo. E ele tem a visão daquilo que estava acontecendo com o seu povo, que não era apenas os muros que estavam derrubados, não era apenas os muros que estavam destruídos. Havia uma situação muito calamitosa entre o povo. Havia pecado, havia transgressão, havia muitas coisas ruins entre as pessoas ali. E quando eu penso nos dias atuais, quando eu penso na realidade das crianças, nós precisamos ter uma visão correta de como estão as crianças do nosso Brasil, de como elas estão vivendo, quem são as crianças de hoje e qual é a realidade que está diante de nós. Pode passar aí o slide. Se a gente pensar na diferença entre as gerações, a gente vai ver que o mundo mudou muito. Lá na década de 40 e de 50, quem nasceu naquele tempo, e eu não vou perguntar a ninguém que está aqui para ninguém ficar constrangido, foi uma geração chamada dos Baby Boomers, uma geração que nasceu logo no finalzinho da guerra. Na primeira metade do século, o mundo não conhecia outra coisa senão guerra. Nós tivemos 2 grandes guerras, a primeira e a segunda, que terminou a segunda em 1945. Então, quem nasce na década de 40 e 50, nasce com a esperança de ser uma nova geração. Uma geração que vai ser de construtores, uma geração que vai erguer o mundo, uma geração que vai estabelecer uma nova forma de se viver. Essa era a esperança e essa era a expectativa naquele tempo. Não havia televisão, a televisão estava começando a surgir, as notícias e a vida em família era sempre ao redor do rádio. E a perspectiva de vida, a cosmovisão das pessoas, ou seja, a visão de mundo, qual era? Trabalhar, casar, viver em família. Essa era a expectativa de vida das pessoas. Não havia muitas outras coisas para se esperar, para se estabelecer. A família era um valor absoluto.
Não havia a possibilidade de qualquer outra vida que não fosse em família. Quem não vivesse em família, muitas vezes era até estigmatizado na comunidade. Aí vem a década de 60 e de 70. Uma década que foi chamada de geração X. A geração que alguns nasceram, e eu me incluo nesse período aí. Alguns de nós nascemos na geração X. A geração X foi marcada por uma geração conhecida como a geração hippie, a geração do movimento Paz e Amor. Por quê? Uma geração que começou a produzir mudanças sociais. Uma geração que começou a mudar a partir de um festival de rock, que era para ter sido só um festival de rock, que foi o Festival de Woodstock. Mas ele não foi apenas um festival como deveria ter sido. Ele foi um momento, um marco social que começou a estabelecer algumas concessões que a nossa vida em família começou a permitir. Porque foi a partir desse festival, e essa cultura começou a se espalhar pelo mundo afora, que o uso das drogas começou a ser tolerado. Porque, a partir daquele momento, as drogas, antes, elas eram até consumidas, mas elas não eram permitidas. Mas, nesse festival, elas foram liberadas e foram incentivadas, como uma grande viagem, algo que você usava apenas para relaxar. Também nesse festival começou a se proliferar uma forma de viver chamada de paz e amor. Esse movimento do paz e amor, ele não era apenas para protestar contra a guerra do Vietnã que estava acontecendo, mas era também para a liberação dos relacionamentos fora do casamento. As relações extraconjugais e o amor livre começou a ser incentivado, começou a ser promovido e começou a ser usado pela juventude da época. Então, na década de 40 e 50, família era um valor absoluto. Agora, na década de 60 e 70, com a geração X, a pergunta que se fazia era: não há outra possibilidade de se viver o amor além da família? Aí vem a geração Y, a geração das décadas de 80 e 90, da revolução tecnológica. Nós vimos o mundo mudar. Talvez o mundo não tenha mudado tanto quanto mudou na Revolução Industrial e na Revolução Tecnológica. Antes, a gente ia para a fila do orelhão, você lembra do orelhão? E a gente carregava uma bolsinha com um monte de ficha de telefone. E a gente ia e ficava 3 minutos para cada ficha. A gente chegou a viver isso. A gente só tinha 2 opções, ou usava o tênis que chute, ou usava a conga. Alguns depois mais moderninhos começaram a usar o tênis bamba, mas ele era caro, então era só a conga. A gente viu isso mudar em pouquíssimo tempo, porque das fichas de telefone surgiram os cartões de telefone, e depois o primeiro celular, o Ericsson, que era deste tamanho assim, que a gente carregava na pochete, que era a última moda. Nós começamos a ver esse mundo mudar quando o 386, o primeiro computador portátil, entrou na nossa casa. E a gente começou a descobrir um mundo novo, que era o mundo da internet, a web. Então, a gente começou a ver que, para conhecer o mundo, a gente não precisava mais ter em casa a enciclopédia Barça, que a gente comprava com muito sacrifício, pagava em 10 vezes, o vendedor ia lá na sua casa cobrar a enciclopédia. A gente não precisava mais dela, porque a enciclopédia estava toda na internet. Nós nos tornamos os consumidores. E essa forma de viver, essa revolução tecnológica, ela trouxe uma mudança para a nossa sociedade muito grande. Não apenas no aspecto social, mas também no aspecto emocional e a vida em família. Lá na década de 40 e 50, família era um valor absoluto. Na década de 60 e 70, as perguntas eram: será que não há outra forma de viver o amor além da família? Agora, com a geração Y e com toda a informação disponível e com todas as mudanças que essa informação propiciou, a pergunta era: por que eu preciso viver apenas em família? E aí vem a geração Z, a geração atual. A geração dos conectados, dos relacionais, daqueles que nasceram no mundo com internet. Eles não sabem viver uma vida sem internet. Quem nasceu de 2000 para cá tem no máximo 16 anos, a idade da minha sobrinha mais velha. O dia que eu falei para ela que, quando eu era criança,
por volta de 10, 11 anos, eu fui fazer curso de datilografia, porque isso era o diferencial para quem queria ter uma aprendizagem diferente. Minha sobrinha não sabia nem o que era isso. E eu fui mostrar para ela o que era o A, S, D, F, G, H, espaço. E isso é inconcebível para os adolescentes e as crianças desses tempos atuais. Uma geração completamente diferente daquela lá da década de 40, da década de 60, da década de 70, 80 e da década de 90. É uma geração que vive no mundo com o computador. Enquanto a geração Y, ela viu o mundo mudar e ela começou a consumir a internet, a geração Z, ela produz conteúdos para a internet. Só nessa semana, três artigos diferentes foram publicados sobre a forma que as crianças estão usando a internet hoje. Meninos de 10 anos de idade já estão ganhando o seu primeiro $1 milhão, porque são famosos na internet, são youtubers, produzem canais de interação e eles têm milhões de seguidores. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E qual é o cenário dessa realidade que a gente está vivendo? Pode passar aí, por favor. Um cenário de consumismo, um cenário de hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer e pela satisfação pessoal. É um cenário de materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. É um cenário de ateísmo, onde estão se produzindo novas culturas, novas formas de viver, novas ideologias que nada mais são do que dizer que Deus não existe. Também o relativismo, com novas ideologias, formas de amor. Na década de 40 e 50, baby boomers, a geração dizia, família é valor absoluto. Década de 60 e 70, geração X, a pergunta era, não há uma outra forma de viver o amor que não seja em família? Geração Y, 80 e 90, a pergunta era, por que eu preciso viver em família para ter o amor? Agora, com a geração Z, o que está sendo ensinado, incentivado é, não existe forma de ser família. Qualquer forma pode ser família. E essa forma de ensinar as crianças, essa nova contextualização do mundo, essa nova forma de olhar para o mundo, tem mostrado a realidade que nós precisamos encarar. Nós precisamos alinhar as nossas falas para ganhar o coração das nossas crianças. E quando a gente olha para a realidade, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, quando a gente abre os olhos, nós precisamos olhar e ver como Neemias. Há destruição no meio do povo. Há destruição. Porque todas essas formas de inserir a vida das crianças, todos esses novos pensamentos, todos esses novos ensinos, isso está mudando a forma das crianças olhar para o mundo. Essa é a realidade. E isso está destruindo as crianças, está destruindo a perspectiva do futuro da igreja, se nós não olharmos para essa realidade. Mas quando a gente olha para essa realidade, vem a segunda palavra. O que tem no nosso coração quando a gente se dá conta do que está acontecendo no mundo? A segunda palavra, a segunda atitude que nós precisamos ter, além de olhar, além de perceber, além de entender o cenário atual, o contexto atual, a diferença das gerações, é ter um sentimento de compaixão pelas crianças. Essa é a segunda palavra que marca aqueles que querem multiplicar o amor de Deus. Quando Neemias escuta a história de que o povo estava destruído, estava pecando, estava desobedecendo, porque eles não estavam em cativeiro à toa, eles estavam em cativeiro porque haviam sido rebeldes. Neemias senta e chora e se lamenta por dias, orando e jejuando ao Senhor, porque o espírito de Neemias se encheu de íntima compaixão. Ele não conseguia olhar para o povo, sabendo que ele estava lá no palácio do rei, era escravo, mas era no palácio do rei. Ele não conseguia pensar que a situação dele poderia ser melhor do que o povo. E ele se torna realmente inconformado. E ele começa a colocar diante de Deus o seu inconformismo diante da realidade. A compaixão que nasceu no coração de Neemias. O que você sente quando você fica sabendo que há 18 mil casos por dia de violência contra a criança? O que você sente quando o governo federal aponta que há 25 mil casos por mês só
de abuso sexual contra as crianças, só os casos que são notificados. 25 mil casos por mês. O que você sente? O que você sente quando você vai num lugar, como a gente esteve no sudoeste do Paraná, numa cidade chamada Santo Antônio do Sudoeste, fica divisa com a Bahia. A gente estava lá num projeto missionário e havia dezenas de crianças ali participando com a gente das atividades, e no meio das crianças havia uma menina bem lourinha, bem branquinha, 10 anos de idade, Larissa é o nome dela. E ela estava lá no meio das crianças e ela não dava muitos sorrisos. E sabe quando no meio de uma grande multidão, de um monte de gente, você identifica um rosto? Foi assim que eu me senti com a Larissa. Por algum motivo, o rostinho dela sobressaiu a das demais crianças. Paramos para conversar no final da programação, fui procurar saber quem ela era, procurar saber a sua história de vida, sua família, se ela já frequentava aquela igreja onde a gente estava apoiando o trabalho com as crianças. E ela vem então e me fala da situação de vida dela. A Larissa, uma menina que não tem o pai, não tem a mãe, criada pela avó, uma pessoa envolvida com religiosidades, mas que proibia que ela entrasse numa igreja para ouvir qualquer coisa que fosse da Bíblia. E aquela menina, por várias vezes, ela já tinha ido em programas semelhantes àqueles, e toda vez que ela chegava em casa, ela apanhava de deixar marcas no corpo. E o meu coração se encheu de íntima compaixão por aquela menina. Porque eu falei, quantos de nós, eu pensei, né? Quantos de nós, muitas vezes, deixamos de estar em locais onde se adora a Deus, deixamos de estar no culto, nas celebrações, por motivos justos. Não estou falando quando a gente tem algum problema, mas muitas vezes a gente tem motivos justos e a gente deixa de vir por uma forma relaxada mesmo, displicente. Mas aquela menina enfrenta toda a oposição familiar, porque ela declara naquele momento, eu conheci Jesus e eu não consigo deixar de vir. E eu perguntei para ela, mas toda vez que você vem aqui, você apanha quando chega em casa? Ela fala, quando a minha avó fica sabendo, porque eu venho escondida. Mas quando ela fica sabendo, eu apanho. E eu olhei para ela e eu pensei, o que falar diante de uma realidade dessa? Eu disse, então eu quero orar por você e a gente vai lá visitar a sua avó. E ela falou, não vá visitar minha avó, porque senão ela vai colocar vocês e vai bater em vocês também. Né? A inocência da criança. E nós oramos com ela. E no momento que eu fui orar, eu perguntei para ela, qual é o seu maior motivo de oração? A gente vai orar para sua avó deixar de bater em você. E ela olhou para mim e ela disse assim, com aquele rostinho, daqui a pouco você vai ver no vídeo aí, eu não vou identificar qual é a criança, mas você vai ver muitos rostinhos. E eu falei para ela, então eu vou orar por você e vou orar para sua avó parar de bater em você. E ela olhou aquele rostinho para mim e disse assim, tia, não ora por isso não, ora para minha avó aceitar Jesus. Porque se ela aceitar Jesus, ela vai entender por que eu venho na igreja. E ela não vai mais me bater. Essa era uma menina que tinha uma visão correta da transformação que o Evangelho faz. Mas o nosso coração precisa se encher de compaixão quando a gente se depara com tantas realidades perto de nós. A gente estava aqui na Mangueira, no Morro da Mangueira, na comunidade, trabalhando ali no meio de várias situações que eu não preciso dizer para você, de criminalidade, de coisas assim abertas, para quem quisesse ver. E um dos meninos que estava ali com a gente, e ele nunca ficava o tempo todo sentado, ele estava sempre andando do lado do outro, e ele era uma das crianças usadas pelas situações que acontecem ali na comunidade, e ele ficava sempre de longe, ouvindo a gente falar. E numa das programações eu convidei ele para vir e ouvir e conversar com a gente. E ele desceu da onde ele estava, ele ficava sempre num ponto alto, onde ele pudesse ter uma visão melhor, e ele desceu, e ele olhou e falou assim para mim, tia, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? Eu falei, você quer que a sua vida mude? Ele falou, eu quero, tia. Olha para isso aqui, olha para esse lugar. A gente não tem muito futuro, a não ser bandido. E eu disse para ele, há um futuro para você, se você entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei o que Deus pode fazer na vida dele, que milagres podem acontecer na vida dele, mas eu sei que Jesus muda a realidade de todo aquele que coloca a sua fé em Jesus, independente se é criança ou se é adulto. E aquele menino olhou para mim e falou assim, tia, então ora comigo, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus.
Você vai ver a foto dele aí depois. E assim tem sido, meus irmãos. Nós temos visto milagres acontecendo na vida de crianças, porque pessoas têm tido compaixão. Quando você entrega a sua oferta para missões, quando você faz aquele termômetrozinho aumentar, não pode ser uma oferta dada sem que te valha qualquer sacrifício, qualquer esforço. Ela precisa ser uma oferta entregue por uma compaixão enorme e um sentimento de querer que as coisas mudem quando Jesus entra na vida das pessoas. A terceira atitude que nós precisamos tomar, e a gente vê Neemias tomando isso, é que ele não ficou apenas contemplando as dificuldades do povo, não apenas ficou, que pena que eu estou das pessoas, puxa, que situação. Ele não ficou apenas se lamentando, como muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente até vê a realidade, muitas vezes a gente até tem compaixão daquilo que está acontecendo, a gente se compadece, a gente se emociona, mas a gente fica parado. Só que Neemias, a Bíblia diz, nos versículos em diante, os versículos 4, 6 e depois até o 11, que Neemias teve uma terceira atitude, que foi oração. Neemias se colocou em oração. Ele clamava ao Senhor, buscava ao Senhor, e ele se colocou em oração ao Senhor, primeiro confessando os pecados que ele e o povo haviam cometido, porque ele não se isentou da responsabilidade. Neemias clama pelo povo e pede ao Senhor que venha fazer alguma coisa para intervir naquela situação. Oração contínua. Quanto nós precisamos orar, quanto nós precisamos clamar ao Senhor, quanto nós precisamos colocar diante do Senhor as necessidades e as realidades pelas quais a gente está diante delas. Essa semana, você vai ver a foto daqui a pouquinho, nós estivemos em 2 grandes projetos missionários que, como eu falei para você no início, estão terminando agora, no dia de hoje. 140 voluntários envolvidos, muita gente envolvida. O primeiro projeto está acontecendo lá em São Marcos, na região serrana do Rio Grande do Sul. E o segundo projeto aqui no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. E lá em São Gonçalo, nós estamos em 8 lugares diferentes, 8 bairros diferentes de São Gonçalo. Num deles é um bairro muito violento, uma comunidade muito violenta, assolada pelo tráfico de drogas. Quando a gente começou a programar todo o planejamento, fazer todo o planejamento da Transcrianças, uma das coisas que a gente estabeleceu como meta é a oração. Porque não dá para a gente fazer nada se não for orando. E nós, então, estabelecemos 100 dias de oração pelas Transcrianças. Então, todo voluntário que se inscrevia, toda a nossa equipe envolvida, os pastores locais, os líderes locais, as igrejas que estariam recebendo, as igrejas que estavam ajudando de forma direta, estavam todos envolvidos nessa campanha de oração dos 100 dias de oração pelas Transcrianças. Oramos ao Senhor, o projeto começou. A comunidade, uma das comunidades que a gente está trabalhando, é uma comunidade extremamente perigosa. O que a gente costuma dizer no popular é a terra de Marlboro, a terra de ninguém. Porque não há controle sobre nada do que acontece naquela comunidade. Uma comunidade extremamente violenta. E nós estabelecemos, então, que entraríamos ali e que ali nós levaríamos a mensagem do Evangelho às crianças, para que as crianças conheçam o Senhor na infância, antes de conhecerem as drogas, antes de conhecerem e de vivenciarem a criminalidade, para que a vida delas seja diferente da vida de muitos jovens que lá já estão. E quando tudo estava pronto, as equipes foram separadas. Semana passada a gente estava lá, a gente separou a equipe, e aí nós tivemos o cuidado de escolher a dedo quem seriam as pessoas que estariam nessa equipe em especial. E esse pessoal foi. Terça-feira, a comunidade entra em confronto. Há um tiroteio intenso ali. E a líder me liga desesperada. Jaqueline, o que a gente faz? Nós estamos com 25 voluntários no meio do tiroteio dentro da comunidade. Eu falei, minha irmã, não tem o que fazer, ajoelha e ora. Porque não havia o que a gente fazer naquele momento. Os voluntários estavam no meio daquela situação. Não havia o que a gente fazer naquele instante para retirar as pessoas dali. Então, nós nos colocamos em oração, mobilizamos toda aquela equipe em oração, e a partir daquele momento, nenhum dos voluntários teve qualquer circunstância, e por algum motivo, por alguma razão, que a gente acredita que é intervenção divina, o tiroteio cessou. Fomos conversar com os voluntários. Como é que vocês estão? E o que está acontecendo? Vamos realocar o nosso trabalho, vamos repensar as nossas estratégias.
E os voluntários disseram: as crianças correram para ficar abrigadas conosco, porque elas sentiam que ali havia segurança. E quando aquelas pessoas falaram isso, meus irmãos, eu comecei a pensar no valor da oração no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente fala da oração como alguma coisa tão distante, a gente só pensa na oração quando alguma coisa está muito difícil, quando as coisas estão no aperto, a gente começa a orar e Deus responde às orações e a gente não se dá conta, porque às vezes a gente faz orações tão cotidianas, tão rápidas, a gente não se dá conta. E nós vimos aqueles voluntários animados e não desanimados com o trabalho. Eu pensei que eles iam ficar atemorizados e não iam querer continuar. Mas mesmo após aquele tiroteio, eles disseram: nós não podemos recuar e nós vamos entrar em oração. E essa equipe tem orado às madrugadas pelo trabalho, porque é uma das equipes que mais está tendo dificuldades, mais oposições, mas eles estão persistindo. E um dos relatos traz o filho de uma das pessoas muito importantes para aquela comunidade. E ele aceitou Jesus em lágrimas. Ele ouviu o plano da salvação e ele disse o seguinte: eu quero aceitar Jesus, para que um dia eu também possa andar nas ruas de ouro do céu. Hoje eu moro aqui, mas um dia eu vou morar no céu. Dentro de uma comunidade assolada pelo tráfico, há crianças que estão conhecendo a graça de Jesus, porque há pessoas orando. No nosso trabalho missionário, a gente encontra muita oposição. Neemias passou por oposição. Quando você lê todo o livro dele, todo o relato, você vai ver as muitas oposições que ele atravessou, e a gente vive isso também. Mas cada vitória, nós sentimos a direção de Deus na resposta às orações do seu povo. Temos tido projeto com as crianças indígenas, tanta oposição, né, pastor? E a gente não pode mais ficar divulgando nas redes o que está acontecendo na evangelização dos povos indígenas e das crianças, porque as oposições elas estão declaradas. Temos tido a evangelização das crianças ciganas, as crianças ribeirinhas, as crianças na cidade, no sertão, nas comunidades, nos bairros ricos, em classe média alta, como é lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul, porque o povo de Deus está orando e o evangelho está chegando às crianças para que uma nova geração nasça. Uma nova geração que ama ao Senhor. Que mesmo diante desse cenário cruel que a gente está vivendo dessa geração, é uma geração que vai fazer diferença em seu tempo. E a quarta e última palavra que Neemias traz para a gente são ações concretas. Ações que fazem diferença. Neemias não ficou apenas olhando a situação do povo, sentindo dó, piedade, compaixão daquilo que ele estava vendo. Ele não apenas se colocou em oração, mas ele primeiro se colocou em oração, e quando Deus deu a ele a visão daquilo que ele tinha que fazer, Neemias se colocou ao trabalho. Ações que fazem diferença. E é por isso que nós estamos trabalhando em missões nacionais arduamente, para fazer diferença na vida das pessoas. Você viu aqui o relato da Giane, do que está acontecendo lá no Lar Batista FF Sorém. Histórias similares estão acontecendo no Lar Batista Davi Gomes, em Barreiras, onde crianças que foram abandonadas pelas suas famílias, que foram rejeitadas pelos seus parentes, muitas delas vítimas de violência, elas estão abrigadas, conhecendo o que é amor, o que é segurança, com pais e mães sociais, mas também são pais e mães espirituais, porque naquele lugar elas estão conhecendo o amor de Deus, que não desampara e não abandona. Temos visto milagres acontecendo com as crianças da Cristolândia de Guarulhos, que no ano passado foi inaugurada. A Cristolândia de Guarulhos ela é um diferencial, porque é o lugar onde recebe crianças que já estão tendo contato com o crack. Um projeto dificílimo, extremamente desafiador, mas já temos tido relatos, histórias, experiências, vitórias que Deus tem nos dado. E muitas dessas nem sempre a gente pode divulgar, porque o que diz com relação à criança, a gente precisa ter muito cuidado e muito critério para poder divulgar qualquer coisa, porque nós estamos debaixo de uma legislação e missões nacionais têm uma política de proteção à criança que nos impede de dar nomes, endereços e relatos que possa identificar de alguma forma as crianças. Mas eu quero dizer para você que as suas ofertas, aquilo que você tem investido, aquilo que você tem doado, isso tem repercutido em ações concretas para a vida das
nas crianças que está gerando transformação. E eu trouxe algumas fotos e um vídeo que eu quero mostrar para você para onde está indo a sua oferta. O que Deus está fazendo em resposta às suas orações. Volta um pouquinho aí. Essa oração, essa menina, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Chumbada. Nome da comunidade. Tem esse nome por causa do intenso tiroteio que muitas vezes acontece naquele lugar. Essa menina conheceu Jesus. Ela recebeu Jesus e ela fez uma oração aceitando Jesus. E quando ela acabou de orar, ela disse o seguinte: tia, agora vai na minha casa, porque minha mãe e meu pai também precisam conhecer de Jesus. Pode passar a foto em frente. Essa aí é também em São Gonçalo. Crianças param para ouvir pessoalmente o plano da salvação. As nossas atividades, elas não estão se concentrando apenas na coletividade, mas na individualidade de cada um, porque Deus ama cada um de forma especial e única. Então, nós preservamos isso, apresentar de forma individual o plano da salvação para as crianças. E também na coletividade, quando a gente faz as programações mais intensas. Pode passar. Esse aí foi no interior de São Paulo, Piracicaba. Crianças que nunca tinham ouvido o Evangelho, aceitam a Jesus. E esses meninos que estão aí, os dois que estão aí, um meio de lado e o de camiseta aí do Capitão América, eles ainda permanecem estudando a Bíblia, porque mesmo quando termina o projeto missionário, os missionários locais dão continuidade ao trabalho, porque nossa intenção não é apenas apresentar o Evangelho, mas é caminhar com essa criança numa caminhada discipular. 4 meses depois, eles estão frequentando e estão sendo discipulados. Pode passar. A próxima foto é numa comunidade também lá em São Gonçalo. E você está vendo aí mãe e filha sendo evangelizados, conhecendo a graça de Jesus. Mãe e filha aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo. Rio Grande do Sul, pode passar. Lá em São Marcos, a gente está com um grupo de voluntários, aí já é São Gonçalo de novo, mas em São Marcos a gente está com um grupo de voluntários pequeno, mas nós estamos ali para levar o Evangelho para as crianças gaúchas também. No dias 4 e 5 de novembro, nós vamos estar lá em Porto Alegre, numa outra ação muito importante. A gente precisa das suas orações. Pode passar. Aí são mais fotos dos projetos dessa semana, são as fotos mais recentes que a gente tem. Pode passar. São crianças que estão sendo tocadas pela graça de Jesus, porque estamos trabalhando em ações concretas. Pode passar? E aí é o material, Zequinha, que é um livro infantil de evangelização de crianças, que está sendo publicado nessa terça-feira por Missões Nacionais, e é um material evangelístico, porque entendemos que precisamos ter atitudes concretas. Talvez você não possa sair daqui para o Rio Grande do Sul, você não pode sair daqui para São Gonçalo, mas você pode tomar atitudes concretas para levar as crianças da sua família a conhecer Jesus. Às vezes nós nos preocupamos qual é a escola que eles vão estudar, qual é a roupa que eles vão ter, qual é o presente que eles vão ganhar. E deixamos as preocupações com as coisas de Deus em segundo plano. Nós precisamos inverter. Nós precisamos pensar em primeiro lugar, onde as crianças da minha casa, da minha família vão passar a eternidade. Como que as crianças da minha família vão viver nesse mundo, nessa realidade, nessa geração, com um cenário tão complexo, diferente dos valores bíblicos? Eu preciso falar a elas da graça do Senhor e, mais do que falar, ser um exemplo vivo de que Jesus transforma vidas e realidades. O projeto da Fazenda Betesda, daqui a alguns dias, você pode se voluntariar para que você esteja lá, uma ação concreta, diante da realidade que aquelas crianças vivem na comunidade ao redor da fazenda. Se eu pudesse, eu estaria lá, mas eu estou em outros compromissos que me impedem de estar nesse lugar. Visão da realidade, compaixão das crianças, das vidas, oração contínua, atitudes, ações que vão fazer diferença, porque são ações concretas para produzir mudanças. E eu quero encerrar minha palavra desse primeiro momento mostrando para você um vídeo que é um resumo desses últimos 3 anos que a gente tem trabalhado na coordenação do programa de crianças. Vocês vão ver aí algumas pessoas conhecidinhas estão aí no vídeo. E eu quero dividir com você que quando a gente não está aqui, a gente está por algum lugar do Brasil e você, Igreja Batista do Meier, está com a gente também.
Jesus transforma. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Venha fazer parte do time de Deus que transforma a nossa geração, que resgata a nossa nação. Jesus Cristo transformou a minha vida inteira, deu-me canto de alegria e paz verdadeira, resgatou meu coração e me deu certeza que jamais eu voltarei pra vida de tristeza. E é por isso que eu canto que Jesus transforma. A tristeza e o sofrimento tomam outra forma, se transformam em momento de exercer a fé, mesmo quando está difícil se ficar de pé. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Venha fazer parte do time. Jesus transforma. Jesus transforma, que resgata Jesus a nação. Jesus Cristo vai mudar o céu desta cidade. Vão cair os principados e as potestades. Toda obra do inimigo vai se acabando, pois em nome de Jesus o povo está orando. Toda maldição em bênção vai se transformar, pois em nome de Jesus o povo vai mudar. Na palavra de Jesus o povo há de crer, e a igreja do Senhor aqui irá crescer. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Venha fazer parte do time. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Venha fazer parte do time. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Venha fazer parte do time. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus. Jesus Cristo tem poder pra virar o jogo e mudar a vida de todo esse povo. Jesus Cristo tem poder pra mudar essa nação. Ele é a luz, ele é o pão. Jesus Cristo, meu irmão, é a solução. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma vidas e realidades. E é por isso que nós estamos trabalhando na mobilização, na capacitação e na evangelização de crianças. Eu quero encerrar esse momento orando por você. Meu esposo vai vir aqui, nós vamos orar. E eu quero dar para você a oportunidade de você também fazer parte desse time. Você pode fazer parte do time de Deus, orando, contribuindo e entregando a sua vida para que crianças conheçam a graça de Jesus. Com certeza você tem talentos e bens que você pode colocar diante do Senhor. As crianças estão colocando os seus brinquedos. Para a criança, brinquedo é o tesouro que eles têm. E eles estão colocando os tesouros deles para que outras crianças conheçam a graça do Senhor e para que eles possam participar das ofertas. Quais são os tesouros que você tem e que você pode colocar diante do Senhor? O seu tempo em oração.
Nós precisamos de oração. Quantas dificuldades a gente tem atravessado. E nós só podemos prosseguir se você estiver em oração pelos missionários da sua igreja. Temos vários missionários aqui que são membros dessa igreja. E outros que não são membros dessa igreja, mas que são seus missionários. Precisamos das suas orações para prosseguir. E Deus quer usar a sua vida para que crianças também conheçam a graça do Pai. Vamos fechar os nossos olhos diante do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor e adoramos, ó Deus, a todo momento, em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, porque estamos compartilhando, ó Deus, pequenos momentos que nós vivenciamos no campo missionário, na obra missionária, relatos, a Tua palavra, ó Deus, que nos fala, ó Deus, que nós devemos nos levantar e edificar os muros, ó Deus, assim como Neemias, preparar, ó Deus, ó Pai, o povo, ó Deus, e fazer conhecer, ó Deus, todas as boas obras, e para que o povo seja despertado, e também seja incomodado, ó Deus, com as crianças que estão perdidas e tão devastadas em vários lugares nesse Brasil e nesse mundo. Pai, nós queremos diante do Senhor abrir e entender a cada vez mais o nosso coração, a nossa vida, para compartilhar do amor de Cristo para todas as outras pessoas. E que nesse momento, ó Deus, o Senhor tem falado, ó Deus, através dessa mensagem, essa pregação, no qual, ó Deus, o povo necessitava de estar intercedendo, orando, buscando e edificando as suas vidas. Ó Deus, que o Senhor nesse momento quebrante os corações, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, ó Deus, todos aqueles ajuntando, ó Deus, as forças, e ó Deus, indo, ó Deus, em encontro às criancinhas, ó Deus, porque delas é importante o Teu reino, delas é importante o Teu evangelho, a Tua palavra, entender, ó Deus, que um dia elas vão estar andando em ruas de ouro, estará no céu e na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor continue moldando os nossos corações, nos capacitando, preparando as nossas vidas diante do Senhor. E, ó Deus, diante desses relatos, ó Deus, e compartilhamos, ó Deus, da Tua palavra, que possamos ser quebrantados a cada dia, e com compaixão e graça, olhar para cada criancinha, cada rostinho, como o Senhor olha para as criancinhas, ó Deus, e dizer, ó Deus, eu também quero fazer parte, eu também quero estar junto com elas. Ou então, ó Deus, interceder pelos missionários, aqueles que estão indo aos campos, aqueles que estão trabalhando em prol do Teu evangelho, para o crescimento do Teu reino. Ó Deus, que o Senhor continue, Pai, quebrando as nossas mentes, de toda ideologia falsa, ó Deus, de todo e qualquer credo contrário, ó Deus, à Tua palavra, para que venha, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus, fortalecendo, abrindo, ó Deus, as nossas mentes, ó Deus, o nosso coração, e dizer, eu também quero compartilhar, eu também quero presenciar, participar da evangelização das crianças do Brasil e do mundo. Principalmente essas crianças estão espalhadas em lugares perigosos, como no Rio de Janeiro. Ó Deus, sejamos conosco, Pai. Toma cada vida em Tuas mãos, que elas possam ser despertadas e dizer, eu também estou nessa batalha, eu também quero ir, eu também quero avançar, de alguma maneira, quero compartilhar. Ó Deus, continue conosco, com esse povo que está aqui nesse momento, nesse primeiro culto, mas que o Senhor continue, ó Deus, a despertar-nos, ó Deus, para que possamos fazer a obra do Senhor em nossas vidas e nas vidas dessas crianças que precisam de Jesus, para que elas possam ser salvas, resgatadas pelo Teu amor, pelo nosso amor que o Senhor tem nos dado, para essas crianças serem salvas. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a Igreja Batista do Meia, ó Deus, toda essa comunidade aqui em volta, ó Deus, a liderança desta igreja, ó Deus, aos irmãos, ó Pai, que estão à frente do trabalho com crianças, ó Deus, o pastor João Purim Júnior, que está, ó Deus, sempre
à frente com a sua vida, ó Deus, compartilhando com as crianças, vendo o seu crescimento e também compartilhando o teu amor com cada uma delas. Ó Deus, que nós sejamos todos os momentos em oração, interceder por elas. Nós oramos assim, ó Deus, gratos pela tua palavra e compartilhada nessa manhã. Abençoe a missionária Jaqueline, abençoe o trabalho missionário, os casais que estão à frente, ó Deus, com crianças, sejam conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmã Jaqueline. Deus abençoe o seu grande trabalho, sua grande tarefa. Envolva-se, comprometa-se. As crianças precisam conhecer o amor de Jesus logo cedo. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação que vem do Espírito Santo para todos nós, espalhe-se por meio de nós, por toda a terra, até que Cristo volte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a noite, 7 horas, estaremos juntos louvando ao Senhor em nome de Jesus.